Mindfulness é um termo que tem sido cada vez mais usado no dia a dia, né? E tem gente até que fala que virou uma moda, e eu concordo em parte com isso. E eu acho que a gente tem que ter cuidado com as modas. Um problema de um assunto virar moda é as pessoas começarem a falar sobre isso meio sem saber o que exatamente é. Então tem gente que nunca praticou mindfulness e nem sabe direito o que é. Tem gente que já praticou. Algumas dessas pessoas que já praticaram, se você for perguntar para elas, mas o que é mindfulness? Ela não vai saber explicar exatamente. Porque é difícil mesmo explicar o que é mindfulness. Nesse vídeo, a minha missão é tentar explicar um pouco, da maneira mais objetiva que eu puder, o que realmente acontece no mindfulness. Antes de qualquer coisa, eu vou me basear em uma diferenciação que um psicólogo cognitivo que eu gosto muito faz. Ele se chama John Vervaeke e ele faz essa diferenciação entre uma linguagem usada para explicar algo e uma linguagem usada para se treinar algo. Quando ele vai explicar essa diferença, ele dá um exemplo, não exatamente no mindfulness, mas no treino de memória. Uma técnica que se usa muito no treino de memória é assim, imagina que você tem que lembrar 10 autores. E aí você vai imaginar esses autores, mas se você ficar só memorizando o nome dos autores e as características de cada um e a data de cada um, pode ser que seja mais difícil de você lembrar. Uma maneira de você treinar memória é você imaginar esses autores espacialmente. Você posicionar esses autores no espaço. Em que espaço? Pode ser uma casa, mas você pode, por exemplo, imaginar um palácio. Então imagina um palácio e aí você imagina 10 cômodos desse palácio. E aí você vai colocar cada autor num desses cômodos. Então imagina, são autores da literatura brasileira. E aí você vai colocar, você anda num cômodo, você coloca o Machado de Assis num cômodo, o Graciliano Ramos no outro. E aí você pode pegar características, local de nascimento, aí você coloca ali no cômodo, respectivo cômodo de cada autor. A idade, né, a época, o ano em que nasceu, o ano que morreu, as principais obras, e você vai colocando nos cômodos. E depois, quando você quiser lembrar, você vai se imaginar nesse palácio e falar, agora eu vou entrar na sala Machado de Assis, e você vai lembrando das coisas que tem ali. Isso é uma técnica clássica de memorização e é efetiva, funciona. Façam esse teste. Quando a gente fala sobre esse palácio, sobre os locais e tal, uma confusão que pode haver é você imaginar que a memória funciona realmente desse jeito, como se a memória tivesse os locais, os espaços, e a gente vai realmente colocando nos espaços da memória. Memória não funciona desse jeito. Memória é muito mais complexo do que simplesmente algo espacial que você vai colocando os elementos ali. Não é assim. Mas para treinar funciona, não para explicar como a memória funciona, entendeu? Então você usa essa linguagem para treinar a memória. Então imagine você num palácio, coloque ele, mas não é uma linguagem própria para explicar. Por exemplo, se alguém perguntar como a memória funciona, você fala, a memória é um local onde você vai dividindo as coisas e colocando as coisas. Não vai funcionar. Bom, dito isso, em relação ao mindfulness, quando a gente fala preste atenção ao momento presente. Isso aqui é uma linguagem de treinar, não é uma linguagem de explicar. Mindfulness, explicar mindfulness como prestar atenção ao momento presente não é uma explicação boa teoricamente, mas para a prática é boa. Porque, pensa comigo, o que define momento presente? É 1/1000 de segundo? É 1 segundo? O momento presente pode ser a hora em que eu estou. O momento presente pode ser a década em que eu vivo. Pode ser esse ano. Pode ser essa estação. Tudo é momento presente, percebem? E tecnicamente, quando você processou aquele momento presente, tecnicamente ele já foi, né? É sempre o passado.
E tem um delay entre o processamento cerebral e o acontecimento. Então, o que é momento presente? É uma linguagem para treinar. Mesma coisa, preste atenção no aqui e agora. Isso não é uma linguagem de explicar, é uma linguagem para treino, é quase uma metáfora. Porque a mesma coisa em relação ao aqui a gente pode fazer. O que é aqui? É o espacinho em que eu estou, assim, é esse metro quadrado em que eu estou? É esse cômodo em que eu estou? O aqui é a casa onde eu estou? É o bairro? É a cidade? É o país? É o planeta? Tudo isso é aqui. Aqui se define a partir de uma relação. E não a partir de um lugar específico. Então não serve para explicar, mas serve muito bem para treinar. Bom, textos budistas muito antigos, quando vão falar de meditação, falam de uma concentração correta. O que seria essa concentração correta? Qual é o jeito certo de se concentrar? Tem uma autora que começou a falar sobre mindfulness muitas décadas atrás, se chama Ellen Langer. E quando ela fala sobre concentração e sobre mindfulness, ela vai falar de uma soft vigilance, uma vigilância leve, suave. O que seria isso, né? Então imagina que eu falo para vocês, prestem atenção nesse quadro. Você pode ter milhares de maneiras de prestar atenção no quadro. Você pode prestar atenção nas cores, nas letras, no conteúdo, né? Você pode prestar atenção, de repente eu faço som e você pode ouvir o som que sai do quadro quando eu bato nele. Você pode, se você estivesse presente aqui comigo, a gente poderia prestar atenção na textura do quadro. Tudo isso é prestar atenção, tudo isso é uma vigilância suave, no sentido de que você pode ir percebendo características e elementos diferentes do que você está percebendo. Agora, voltando ao conceito de mindfulness em relação à atenção, e aqui trazendo o conceito, por que o Vervaeke fala de uma linguagem para explicar e uma linguagem para treinar? Quando a gente quer explicar essa atenção, o Vervaeke começa a falar que, olha só, prestar atenção não é algo que a gente faz por si só. A gente usa muitas vezes a metáfora da atenção como se fosse uma lanterna, né? Que você salienta um objeto quando você joga luz nele. Vervaeke fala que isso até funciona em partes, mas tem uma parte dessa metáfora que não vai funcionar bem. Sabe por quê? Por exemplo, se você chega para alguém e fala assim, ande, a pessoa vai andar. Andar é um ato que você faz diretamente. Agora, se você fala pratique, a pessoa vai perguntar, praticar o quê? Você pode praticar skate, você pode praticar retórica, você pode praticar oratória, você pode praticar basquete. Existem milhares de coisas que você pode praticar, mas você precisa de algo aqui depois. Entende que é indireto? Né? Do mesmo jeito que parece que quando você está com a lanterna é uma ação direta. Agora, se você pensar na atenção a respeito disso, atenção em algo, aqui o processo de atenção, o Vervaeke vai fazer uma comparação com o processo de otimizar algo. E o que é esse algo que a gente otimiza? Depende, pode ser a visão. Então, quando eu falo preste atenção nas letras desse quadro e nas cores e no formato, você vai ver mais. Eu posso falar, preste atenção na minha voz, o tom da minha voz, né? Como a melodia da fala vai acompanhando. Aí você está otimizando o seu processo de audição. São coisas diferentes. Eu posso ao mesmo tempo falar para você, presta atenção na imagem e no som da minha voz e vai prestando atenção na relação entre o que está escrito e o que eu estou falando. Otimização. Eu acabei de apontar na lousa e falei a palavra. E você vai otimizando esses processos. Então, visão, audição, tato, né? A gente pode ir
tendo uma soft vigilance, como a Ellen Langer fala, de ir navegando por esses sentidos. E a gente pode escolher um, e aqui eu acabei de usar uma palavra importante, escolher um. Tem um processo importante em tudo isso, que é uma intenção, é intencionalmente você escolher otimizar um processo específico, ou 2 processos, ou 3, mas você vai escolher. Então agora eu estou prestando atenção na minha audição, prestando atenção, otimizando a minha audição. Agora eu estou otimizando a minha visão. Isso é tão, tão, tão importante que mereceria vários vídeos para a gente discutir como esse processo de otimização dos sentidos e até da interocepção, por exemplo, de perceber o que está acontecendo dentro do nosso corpo, né? Não é só os sentidos para fora, a gente pode perceber os nossos pensamentos. Esse processo de você otimizar alguma percepção específica ou mais de uma percepção específica em relação, isso vai ter utilidade para muitas outras coisas. E eu prometo que ao longo dos próximos vídeos a gente discute mais para frente, a gente vai discutir mais como otimizar as percepções que a gente tem tanto dentro do nosso corpo quanto o que está acontecendo fora do nosso corpo, como isso vai ser útil e benéfico para a nossa vida. A gente vive melhor quando a gente escolhe e treina, otimizar essas percepções. A gente acabou de usar um pouco de uma linguagem do mindfulness para treinar e um pouco de uma linguagem de explicar o que acontece quando a gente está fazendo mindfulness. A gente volta num próximo vídeo para discutir atenção, cognição, emoções, comportamento, o que acontece no nosso corpo e o que acontece para fora do nosso corpo e que a gente absorve através dos sentidos. Um abraço.